Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, aqui na tela da Band, com o grande Cadu Doneco, Edmar Oliveira e com o nosso convidado mais que especial, o melhor e maior técnico do futebol brasileiro, Leston Júnior. E você pode participar com a gente, siga o programa no Twitter, no @os donos da bola MG e também no Facebook, facebook.com/os donos da bola. Já já a gente começa o papo, Copa das Confederações, e é claro que não vai passar batido, né, toda aquela manifestação que aconteceu ontem aqui em Belo Horizonte. Afinal, a Copa das Confederações tem uma ligação direta, né, a ditadura FIFA também tem. A gente fala de tudo isso daqui a pouco aqui nos Donos da Bola, ok? Uma partida marcante e com goleada da Nigéria. Mas quem pensa que foram os africanos que fizeram a festa no Mineirão estão redondamente enganados. Amadores, os taitianos caíram nas graças dos torcedores belo-horizontinos que vibraram muito com o único gol da derrota por 6-1. Acompanhe. As emoções do futebol que vão além do gol. Para uma ilha de 260 mil habitantes e jogadores amadores, o simples fato de disputar a Copa das Confederações era motivo suficiente para distribuir alegria. A Nigéria, no entanto, queria mais do que estar aqui. Contou primeiro com o azar adversário. Depois, com o amadorismo alheio, aos 25 minutos, os nigerianos já abriam 3-0. No cruzamento, ficou com o goleiro, soltou! Placar adverso insuficiente para desanimar os taitianos e os brasileiros também, que não escondiam a torcida. O Tahiti conquistou os brasileiros e conseguiu retribuir o apoio dos 20 mil presentes aqui no Mineirão com um momento histórico. Jonathan Terral, o autor do gol mais importante da história do país. É feito perigoso, olha o gol! A Nigéria ainda trataria de se impor e golear o azarão Tahiti por 6-1. Venceu, mas o lado derrotado desta vez teve muito mais o que comemorar. Sensacional, sensacional. Muita gente se emocionou e é de fato emocionante. Agora, e o próximo jogo da seleção tahitiana? Contra a Espanha. Meu Deus do céu, já pensou se os caras não tirarem o pé? O que vai virar isso, hein? Meu Deus do céu. E aí, bom, enfim... Leston Júnior, prazer recebê-lo aqui, e nada disso que eu falei para mim é exagero, você está entre os grandes treinadores do Brasil, sim, por que não? Uma questão de subjetividade, mas acima de tudo de reconhecimento pelo trabalho que você faz. Técnico do Guarani de Divinópolis e futuro técnico da seleção brasileira. Nosso convidado especial aqui hoje. Vamos falar primeiro sobre o jogo de ontem, sobre Nigéria e Tahiti. Seria de forma quase que impossível, né, Leston, segurar o futebol profissional da seleção nigeriana, a força do futebol nigeriano. Te surpreendeu um pouco o amadorismo do Tahiti, mas você viu alguma qualidade em algum jogador do Tahiti? Porque o América está interessado em 3 deles. Boa tarde. Boa tarde, Everton, Dimara, Cadu. Olha, Everton, eu acho que o jogo ontem fez com que nós pudéssemos nos reportar a década de 30, de 40, a questão do amadorismo, né, na essência do futebol. E acho que foi bacana, né, tudo aquilo que foi visto ontem no Mineirão, né, aquela energia, aquela forma na qual eles vibravam a cada lance simples do jogo, né, trouxe realmente um brilhantismo interessante para a partida. Agora, sem dúvida nenhuma, existe aí uma distância muito grande, né, entre o futebol da Nigéria para a seleção do Haiti, mas acredito que ainda teremos imagens tão bonitas como a de ontem, no sentido da essência do jogo mesmo, pelo esse amadorismo. No jogo contra a Espanha, realmente será uma oportunidade boa para que a gente possa acompanhar um pouco mais. Mas no que diz respeito à qualidade individual dos atletas, acho que para a nossa realidade do futebol alto rendimento competitivo, realmente existe um abismo muito grande. Muito bem, o Cadu estava dizendo aqui antes de começar o programa que ele é contra, e eu também sou, poupar titulares contra o Tahiti, só porque é o Tahiti. Você pode entrar com uma seleção titular e, de repente, meter uma goleada histórica, e é assim que se respeita o adversário, né, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu acho que, às vezes, falta no futebol esse senso histórico e essa vontade de sempre fazer o melhor em termos de resultado, em termos de quantidade de gols, isso em todos os níveis. A gente vê times que conquistam
um certo placar, 3-0, 4-0, e sentam em cima do resultado, para usar o jargão. E, indiretamente, a Espanha, eu acho muito provável que faça isso. Ainda assim, acho que vai ganhar de 8-0, 9-0, talvez 10, mas não vai buscar o resultado sempre querendo fazer história. E se eu fosse treinador, o que eu buscaria, se eu fosse jogador, o que eu buscaria, se eu fosse um atleta ali da Espanha, eu ia querer entrar para a história fazendo 5 gols num jogo de Copa das Confederações, por que não? Isso não é desrespeitar o adversário, pelo contrário. E eu acho que falta isso. Sempre buscar mais gols, sempre buscar a goleada. Gente, vamos entrar para a história aqui, vamos enfiar 20-0 nesse time. Eu acho isso legal, mas o futebol está perdendo isso. Vai ter aquela coisa de quando a Espanha conquistar 5-6-0, já vai começar a tocar de lado. Até em outras proporções, até com o Uruguai eles fizeram isso. Estava 2-0, eles começaram a tocar a bola, não quiseram fazer o terceiro, por exemplo. Então, acho que é muito provável que a gente não tenha uma goleada tão histórica quanto a gente imagina ser possível, pelo fato de que a Espanha vai pegar leve com o Tahiti. Ô, Dimara, a seleção espanhola hoje seria o Usain Bolt do futebol? Olha só, quase imbatível? Quase imbatível. Que ele perdeu um dia desse. Mas olha só, e eu até gosto mais da seleção espanhola, eu comentava isso com vocês, do que efetivamente sobre o Barcelona, né, que é mais ou menos o mesmo futebol jogado, porque a seleção espanhola está livre daquela história de jogar em função do Messi. Né? Então, você tem uma liberdade maior dos talentos individuais de aparecerem nesse contexto. E acho, e concordo com vocês, acho que a Espanha tinha que mostrar tudo que sabe mais alguma coisa. Se for 27-0, 30-0, tá valendo. Por quê? Porque a crítica do futebol não perdoa o contrário. Se ela tivesse perdido para o Uruguai em algum sentido, num erro, né? Num lance empatado, se a coisa não tivesse sido, a crítica não perdoaria. Como não perdoa o Barcelona, como não perdoa o Real Madrid, como não perdoa o fato deles não terem chegado na final da Champions desse ano. Então, assim, essas situações do futebol, não existe perdão. Então, na hora que você tem que agir no futebol, você tem que agir. E o Tahiti é fantástico, é lindo, é maravilhoso, serve muito pra gente estar fazendo esse tipo de matéria, pra você ver um outro contexto, pra você voltar no passado e só relembrar, né? Porque a situação é de frente, é de futuro, e acho que isso é a Espanha que mostra o tipo de futebol que hoje o mundo inteiro busca, é o futebol espanhol. E aí, né, tem aquela história, a gente só pensa no futebol europeu, não é isso, é a forma de jogar, que já foi a brasileira. Né, que um dia já foi a nossa, que a gente perdeu pelo caminho. Então, eu acho que se tivesse uma chance, se eu também fosse como cadó técnica da Espanha, se eu tivesse a chance de dizer, eu diria, vamos com tudo. Vamos fazer história, titular. Né, vamos fazer a história do futebol. Vamos mostrar que é esse futebol que a galera quer ver. É que o momento do futebol espanhol. Né, é o momento, Como já foi em várias situações, como eu acho que o do futebol alemão está chegando muito próximo também, que é um futebol diferente, que a Alemanha teve que abrir mão daquele futebol só força, né, só físico. Ela conseguiu integrar esse futebol força e físico a um futebol bacana, de toque de bola, que você tem a passagem da velocidade, que você tem os laterais chegando, mais ou menos aquilo que a gente gosta de futebol. Então, eu acho que esse momento a Alemanha também está chegando. Então, a Espanha tem que aproveitar muito bem o momento dela. E por isso, na sua opinião, Leston, o que a seleção da Espanha tem de tão especial? Ontem a gente falava aqui sobre os números, né? A estatística mostrava que do Brasil em relação ao Japão e da Espanha em relação ao Uruguai, foram uma diferença de 200 passes dentro do jogo. O que você acha que acontece? Por que é tão diferente o futebol espanhol hoje? Pela mentalidade, né? Pela mentalidade do jogo em si. Primeiro que o futebol espanhol tem nos dado aula do jogo coletivo. Não é? Você dificilmente consegue enxergar uma jogada individual no jogo da seleção da Espanha. Eu acho que isso se difere das demais, o aspecto da posse de bola, né, dentro dessa linha de estatística. E até acredito que o jogo contra o Haiti realmente vai haver essa disparidade. Eu acho que vamos aproximar de 90% de posse de bola, o que pode diminuir a possibilidade de uma grande goleada. Você concorda que, por exemplo, essa coisa que a gente fala assim, a Espanha tem mais posse de bola, ela fica mais tempo com a bola no pé. Isso também veio de um trabalho que é muito maior, porque as pessoas acham que chegou hoje, mas não é. É um trabalho que foi feito lá na base, com algumas exceções, mas você tinha o trabalho feito com os meninos, né, desse entrosamento, do tipo de jogo que você queria
queria na sua equipe principal, havia um entrosamento entre os treinadores da base com o treinador da equipe principal. Esse trabalho foi sendo construído, como está sendo construído na Alemanha. Então, quando a gente diz assim, tem a posse de bola. Por que ele tem a posse de bola? Porque ele sabe perfeitamente quem é o cara que está passando aqui, quem é o que vem aqui. Troca o nome. Você está indo para a seleção, é outro que está passando do seu principal rival, que é o Real. Mas você conhece perfeitamente a forma de jogar. Guardadas as devidas proporções, a forma de jogar é a mesma. E isso foi construído. Mas esse retrocesso momentâneo do futebol brasileiro, na sua avaliação, ele passa por treinadores que não evoluíram? E principalmente para aqueles treinadores de base que querem só aí, vai fazer a peneirada. Aí se o cara é brucutu, 1,80 m, viril, ele é aprovado. Se não é, ele é deixado de lado? A habilidade foi deixada de lado? Para não deixar ele maus lençóis, porque ele passou pela base do Cruzeiro, ou porque não deixa o técnico da base trabalhar? Também. Olha, veja bem, parte da questão de estrutura do futebol brasileiro. Infelizmente, e até ouvi isso do Paulo Autuori recentemente, o retrocesso do futebol brasileiro deve-se primeiro à nossa arrogância de a vida inteira dizer que o Brasil é o maior país no que diz respeito ao futebol do mundo e esquecemos de evoluir. Então, primeiro parte para essa questão da evolução realmente da nossa mentalidade, né? E essa evolução, às vezes, é o resgate, porque se nós analisarmos a seleção de 82, se você colocar 2 tapes da seleção de 82 e da seleção da Espanha atual, você vai ver muita semelhança. Então, na verdade, nós deixamos de realmente fazer um trabalho dentro de uma metodologia. Não, eu desconheço um clube de futebol no Brasil que tenha uma filosofia de trabalho voltada para o direcionamento de uma mentalidade de jogo. Infelizmente, como você bem disse, Edmar, existe dentro dos clubes, né, um trabalho específico de cada categoria feita por cada comissão técnica. Não há um direcionamento do clube para uma ideia de futebol. E a Espanha conseguiu isso dentro dos seus clubes, né, em função daquilo que a sua seleção apresenta no futebol atual. Agora, Everton, rapidinho, só para a gente completar esse assunto, eu fiz uma matéria há um tempo atrás em Barcelona com um jornalista que chama Xavi Torres, é uma espécie de setorista ali do Barcelona, e ele me passando alguns números. Por exemplo, que o Xavi fez mais de 2.000 treinos na carreira dentro de uma mesma filosofia. Desde menino mesmo, nas canteiras do Barça. Isso. Então vai na linha do que a Edmara estava falando, né? Porque realmente, esses caras, eles fazem aquilo em campo quase que automaticamente. Até o corpo já está acostumado a proceder de certa maneira. Você vê quando o Xavi e o Iniesta pegam a bola, eles já estão de cabeça erguida, eles já estão procurando um jogador. Tem sempre 2 dando a opção do passe para quem está com a bola. Então, até por isso, a Espanha tem o maior diferencial no seguinte: controla o jogo do jeito que quer, de uma maneira e em um nível que a gente nunca viu igual. Não estou falando que é necessariamente a maior seleção de todos os tempos, mas nessa questão do controle, consegue aí, sem parâmetro aí na história, sempre fazer o jogo do jeito que quer. Mas a Dimara me falou que o Tahiti pode surpreender, hein? Vamos ficar de olho. Tá vendo essas camisas aqui? Cruzeiro, América, Atlético, daqui a pouco você vai saber por que eu estou segurando essas camisas aqui. O Brasileirão já começou e hoje é dia de conquistar o seu carro novo, é ou não é? Então a hora é essa. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 10 por dia. Veja só, compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443, 3003-4443. Se você tem um carro usado, você pode inclusive entrar com esse carro como lance. E olha que moleza, com o seu lance, você diminui ainda mais o valor da parcela e o prazo de pagamento. É só a Brasil mesmo para fazer isso por você, hein? Ninguém mais faz. Ligue agora, nesse minuto, e compre o seu sonho pelo 3003-4443. Ainda não ligou por quê? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar o consórcio vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Imagina você, carro novo, R$ 25 mil, curtindo pela cidade, com a camisa da seleção do Tahiti, com a do Cruzeiro, com a do América e com a do Atlético. Você não pode perder. Ligue agora 3003-4443, 3003-4443, seu Chevrolet novo, por menos de R$ 10 por dia, só na Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que ligarem agora e comprarem um consórcio irão receber cada um uma camisa do seu time do coração. Afinal de contas,
a Copa das Confederações passa e daqui a pouco volta ao Brasileirão. Volta a Libertadores, volta a Copa do Brasil e você vai curtir com a camisa do seu time de coração. 3003, alô Dunga, o América vai tirar o Inter, hein? 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro novo agora. Leston Júnior está aqui, vai passar lá agora. 3003-4443. É Chevrolet Brasil, ok? Simbora. Se dentro do Mineirão era só festa, nos arredores do estádio, policiais e manifestantes entravam em confronto. Acompanhe. 30 mil manifestantes saíram do centro de Belo Horizonte em direção ao estádio do Mineirão. O objetivo era chegar ao local onde Nigéria e Tahiti jogavam pela Copa das Confederações. Uma multidão tomou conta das ruas. Pelo caminho, jovens levavam faixas e cartazes. A poucos quilômetros do estádio, policiais militares bloquearam a avenida. Houve confronto. De um lado, jovens atiravam pedras. Do outro, policiais usavam bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. A avenida virou uma praça de guerra. Este rapaz ficou sentado, no meio da confusão. Houve correria. Quem tentava chegar em casa foi surpreendido. Esta mulher passou mal e precisou ser socorrida. Enquanto as ruas eram bloqueadas por militares e viaturas, manifestantes avançavam e colocavam fogo em cobertores e cones. Bombeiros foram chamados para apagar a labareda. Várias pessoas ficaram feridas, principalmente pelas balas de borracha. Eu não fiz nada, Eu tava na paz igual todo mundo. Eles vieram pra cima. Com a mão na cabeça, falando não violência, sem violência, tomei a queima-roupa. À noite, o clima continuou tenso e com as ruas interditadas. Este rapaz saiu arrastando uma placa de ferro pela avenida. Este outro grupo se armou com pedaços de paus. Mais uma vez, a polícia revidou. Neste outro ponto, mais um conflito com a polícia. Os manifestantes tentaram ocupar a avenida para chegar ao Mineirão. Um outro grupo tentou passar por este viaduto, quando um rapaz despencou de uma altura de 10 metros. Estas imagens feitas com um celular mostram o momento em que ele foi socorrido. Estavam manifestando lá em cima, os policiais vieram jogando bomba, jogando gás e na hora do desespero, não sei se ele se equilibrou, mas ele caiu aqui. A polícia prometeu apurar se houve excessos. Inicialmente, a investigação já inicial que eu procedi aqui com diversas informações procedidas, não de policiais, mas procedidas por pessoas que estavam presentes, vândalos que estavam no meio das pessoas manifestando, iniciaram a quebradeira de placas, principalmente placas que delineavam a respeito do estádio Mineirão e algumas placas de sinalização. Depois que a manifestação terminou, foi possível avaliar os estragos. Os vidros da fachada desta concessionária ficaram completamente destruídos por pedras que foram atiradas. Outras lojas também foram alvo de vândalos. Mesmo após o fim da manifestação, o policiamento foi mantido reforçado em Belo Horizonte. Um grupo grande, aproximadamente 10 mil pessoas, foram para cima da PM com pedras, com garrafas. E dentre os danos que teve, quebraram aqui algumas lojas na área, em toda a extensão, aqui mais de 10 lojas de vidros. Olha, é preciso entender que quando há um jogo de futebol, muita gente reunida, grandes aglomerações, sempre tem uma minoria de baderneiros. Sempre tem uma minoria que causa pânico na grande maioria. Então é muito importante a gente saber separar os baderneiros, os caras que são oportunistas e que entram nesse tipo de manifestação simplesmente para tocar o terror, na linguagem bem popular, daqueles que buscam algo. Daqueles que são contra esse papel de ditador que a FIFA faz no Brasil hoje. Porque a FIFA, você ouviu falar em Mussolini, você ouviu falar em Hitler, e você também ouviu falar em FIFA, não é? Então, é importante saber separar o baderneiro do cara que está buscando, realmente exercendo o seu papel dentro da democracia do país. Cenas lamentáveis que a gente viu, e eu sou totalmente contra esse confronto também que houve entre a polícia e alguns baderneiros. O problema é que quem está lá para manifestar também sai perdendo.
Mas eu diria, Everton, que a gente vive um momento histórico e eu estou extremamente feliz no contexto da minha carreira como esporte, né? Independentemente da editoria que eu estou, porque eu sou jornalista. Você acha que o esporte foi o estupim, juntamente com esse lance dos 20 centavos? E o que nos alegra? Que o esporte sempre foi utilizado nesse país como ópio, né? Como aquilo que camuflava tudo que estava acontecendo e havia uma aceitação muito grande de tudo. Tanto que nós ouvimos do Jeremy Walk também dizendo, quando eles ganharem a Copa do Mundo, eles esquecem tudo que está acontecendo. Não vão esquecer, porque desta vez a Copa das Confederações e o que acontece em termos de esporte está sendo dito pelo seguinte, nós não estamos contra a Copa do Mundo, nós estamos contra o dinheiro público gastado em excesso. O dinheiro público que depois não tem uma definição. Onde foi gasto, o que é isso? Sabe por quê? Porque além do futebol, a gente precisa de saúde, de educação e de segurança. Por isso que eu estou feliz, porque desta vez o esporte ou a manifestação foi utilizada em prol do legado verdadeiro. Qual é o legado que essa Copa do Mundo vai deixar? Talvez o povo nas ruas reivindicando aquilo que realmente ele deve reivindicar pela vida. A gente não pode entender o esporte sempre como o camuflar uma situação. E isso nós vimos ontem, porque todo mundo foi muito claro. Não eram os centavos das passagens de ônibus, nem eram as situações específicas. Eu sou contra a Copa do Mundo. Não era isso. Era a PEC 37, que vai impedir que o Ministério Público haja da forma como tem que agir. Pretendem, né? Mas não vão conseguir. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Né? Então, essas situações, e a verdade do que foi dito ontem nas ruas, e acho que nós, uma geração que passou pelo cara pintada sim, pela direta já sim, pelo impeachment do Collor sim, a gente viu um tempo em que todo mundo ficou parado, meio que esperando uma nova situação. E acho que essa nova geração, a qual pertence o próprio Cadu, né, tá vendo uma outra história nesse momento e também foi às ruas. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita e precisa ficar muito claro. Todas as manifestações em que existem o confronto ou que vai para a baderna, elas se perdem no tempo. Então, o cuidado tem que ser esse. Mas acho que a resposta foi dada e o Marcelo Beckler, o nosso companheiro, ele foi muito feliz no blog quando ele disse o seguinte, o Brasil respondeu à FIFA. Né? Porque você tinha mais gente nas ruas do que nos estádios. Então, está respondido, né? Até o tal do fair play, que o Blatter perguntou, né? E o fair play? O fair play está respondido. Deixando claro que nenhum de nós aqui é contra a Copa, muito antes pelo contrário. A gente e nem quem vive na disso. Rua, né? Nós vivemos disso. Claro. Né? A casa vive disso. O Grupo Bandeirante de Comunicação vive disso também. Então, não tem ninguém aqui contra. A gente é contra os favorecimentos, né? A FIFA está funcionando no Brasil como aquele cara que entra na sua casa, esculhamba com a sua família, rouba o seu dinheiro, né? Arrebenta com seus filhos, com a sua esposa e sai rindo da sua cara. Nós tivemos recentemente um problema aqui na casa, não vou citar com quem, saindo do prédio onde mora, simplesmente o cara veio, meteu um revólver na cabeça dela, da filha dela, e disse, perdeu. E ainda teve tempo de tirar a filha. Pior é aquele outro cidadão aqui, de Belo Horizonte, que não teve tempo. Que o assaltante foi lá e meteu bala na cabeça de uma criança de 3 anos. E vários outros problemas, não é? Então a FIFA está funcionando no Brasil mais ou menos como isso. Ela entra na sua casa, esculhamba com tudo. Você sabia que souvenir, confecção, alimentação, tudo que será comercializado no Brasil, a FIFA não vai pagar 1% de imposto e você paga 40%, amigão. 40%. Olha aqui, ontem, inclusive, torcedores com ingressos, daqui a pouco o Cadu e o Lesson vão falar sobre isso também. Torcedores com ingressos na mão tiveram dificuldades para entrar no estádio, barrados, inclusive, pela polícia. Vamos acompanhar. O pessoal simplesmente vetou aqui a avenida e não estão deixando ninguém passar. Bruta sacanagem, porque eles estão fechando a manifestação, que é um negócio válido de ser feito, mas estão impedindo todo mundo de passar para assistir um jogo, né? Uma piada isso daí. O policial te orientou a fazer o quê? Mandou dar a volta ali por trás e dar a volta ali, passar na avenida lá de trás para chegar no Mineirão. Piada, né? Muito bem, tá? Você está vendo a situação rapidamente, Cadu, para falar sobre toda essa questão discutida. Olha, na verdade é difícil até falar rapidamente, porque eu queria dizer muitas coisas. Agora, uma coisa diferente que pouca gente tem dito é que todos os representantes do futebol mundial e aqui do Brasil, pessoas importantes, deram declarações lamentáveis. Se a gente pegar o Marinho, o Del Nero, o Aldo Rebelo, o Valk
e o Blatter, essas 5 pessoas, ao serem perguntadas sobre a situação do Brasil, nenhum refletiu sociologicamente, filosoficamente, mesmo para ir contra a manifestação. Eles têm esse direito. Eu sou favorável às manifestações, quero deixar isso claro. Eles têm o direito de ser contra, mas que embasem com ideias, refletindo ali o que está sendo discutido. Né? Eles caíram ou pelo lado ditatorial, no sentido de que, isso não pode acontecer, nós não vamos deixar que isso aconteça, eles não vão atrapalhar a gente. Ou caíram num mundo da fantasia, tipo, isso aí, 199 milhões estão trabalhando, isso aí são 1000 pessoas. Primeiro que matematicamente está errado, né? Isso quem falou foi o Del Nero. Matematicamente está errado. Só no Rio ontem eram 100 mil pessoas, né? Então a gente já está chegando, se for somar no Brasil, toda a casa de milhões de manifestantes. E outros caindo ali para ele, aquele argumento do Pacheco, né? Do nosso velho amigo Pacheco, pelo pachequismo, de um patriotismo barato, da pátria de chuteiras. Então é lamentável a gente ver que muita gente em cargos importantes do nosso futebol não mostra o preparo intelectual para estar lá, de discutir ideias, de discutir o que a população está debatendo, né? Eles têm o direito de ir contra, mas que se vão contra, discutam as ideias e não ficar, essa coisa, o futebol, o Brasil vai, daqui a pouco o Brasil ganha e eles esquecem disso, não é por aí não. Vamos debater num nível mais alto. Ô Leston, uma passada também sobre esse tema. Você como um treinador da nova geração, como é que vê tudo isso e o futebol está diretamente ligado a essas manifestações? Olha, a Tadimara foi muito feliz, né, quando ela disse essa questão, primeiro essa questão dos confrontos, né? Esses confrontos com a polícia, eles acabam, de certa forma, podendo vir a prejudicar até a própria força do manifesto, que, na minha concepção, é legítimo e importante, não é? Porque nós vamos viver agora aí um período de 12 meses até a Copa do Mundo, onde o pior ainda está por vir, né? No que diz respeito a essas questões de atropelos, no que diz respeito à legitimidade das obras, de tudo aquilo que vai envolver a Copa do Mundo, né? Então, vejo de uma forma positiva e torço para que todos esses líderes dos manifestos tenham esse cuidado, porque ontem mesmo eu vi uma imagem em Curitiba, a manifestação de uma forma tranquila e uma pessoa, um cidadão, arremessou uma garrafa de água mineral na polícia e aí virou um confronto generalizado. Então, que essas pessoas que estão aí encabeçando essas manifestações, e nós temos várias lideranças, né, tenham esse cuidado para que o manifesto realmente tenha a sua força devida, para que a gente possa aí viver, quem sabe, um novo momento na política brasileira. A gente fala disso daqui a pouco, volta a falar sobre isso, mas agora vamos falar de jogadores de base. Uma volta às origens, porque ontem os jogadores que foram revelados na categoria de base do Cruzeiro voltaram à Toca da Raposa 1, onde tudo começou em suas carreiras. A reportagem é de Luciano Dias. Confira. Rafael, Mike, Wallace, Elber e Vinícius Araújo. Eles têm algo em comum. Todos saíram da base cruzeirense e fazem parte do profissional. E eles voltaram para a Toca 1 para uma visita. A Toquinha, onde tudo começou. Muito feliz de rever muitos professores e muitos amigos que eu fiz aqui. Um encontro na Toquinha que rendeu homenagens ao zagueiro Wallace e ao atacante Vinícius Araújo. Eles foram campeões com a seleção brasileira sub-20 no torneio de Toulon, na França, e do torneio de Valence, na Suíça. Para mim, foram momentos únicos que jamais vou esquecer, vestir amarelinha. Primeiramente, quando a gente fica sabendo que você vai... possibilidade de vestir amarelinha, é uma felicidade imensa, né? E agora, já que tudo passou, tudo foi concretizado, tudo conquistado, e agora é só aproveitar e ser feliz. A temporada tem sido positiva para os jogadores da base que subiram para o profissional. Tudo bem, eles ainda não são titulares, mas estão ganhando várias oportunidades com Marcelo Oliveira. Olha a situação do Vinícius Araújo, subiu para o profissional este ano. Conquistou rapidamente a torcida e busca um lugarzinho entre os titulares. Eu vou continuar fazendo meu trabalho agora aqui no Cruzeiro, vou me dedicar ao máximo agora nos treinamentos, agora na viagem nos Estados Unidos. E se Deus quiser, quando a oportunidade surgir, eu vou estar preparado para ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível. Mike também teve a primeira chance como titular este ano. Já disputou 8 partidas. Ceará, o titular da lateral direita, que se cuide. Acho que enquanto ele aposentar aí, quando ele aposentar, o Ceará vai tomar conta da lateral. Mas quando ele sair, sofrer alguma coisa, eu vou poder entrar e
poder fazer o que ele faz, né? Que é estar sempre jogando bem. Elber também está voando, correspondeu sempre que Marcelo Oliveira precisou. Mérito do treinamento, mérito da tecnologia que o Cruzeiro oferece hoje, dos preparadores, do pessoal que trabalha. Então, isso nos treinamentos só procuro aprimorar e eu procuro aproveitar isso nos momentos que eu estiver em campo. Olha, se esses meninos aí estivessem no São Paulo, fatalmente seriam titulares. Aqui existe ainda um certo receio de colocar. Aqui é meio que unanimidade entre eu, Cadu e Dimar, de que esses jogadores da base do Cruzeiro têm qualidade já para, inclusive, alguns deles até entrarem na equipe titular do Cruzeiro. Agora eu quero saber a opinião do Leston Júnior sobre a questão Rafael, baita goleiro, Mike, Vinícius Araújo, Elber, essa garotada tem bola para ser titular no Cruzeiro, Leston? Olha, acredito que, principalmente se houvesse no futebol brasileiro, e aí eu não vou dizer especificamente do Cruzeiro, se houvesse no futebol brasileiro uma ideia de aproveitamento daquilo que o clube produz e custa muito para o clube no aspecto financeiro, a manutenção de uma divisão de base com uma boa estrutura, não é? E aí você vê atletas de um potencial técnico realmente muito interessante. Tive a oportunidade de trabalhar com Vinícius Araújo, né, em 2008 na base do Cruzeiro, Rafael, um atleta de muito potencial, mas que às vezes esbarra numa questão que é inerente ao meio. A questão do Rafael, por exemplo, está atrelada ao Fábio, né, que é um goleiro realmente que é um ídolo do clube, é um goleiro que tende a permanecer no clube mais alguns anos e que pode impossibilitar uma oportunidade mais clara para o Rafael. E no momento da saída do Fábio, isso pode trazer ao Rafael aquela interrogação no sentido de um atleta de 28 anos que de repente ainda não jogou. Hoje ele tem 24, se não me engano, né, que o Fábio perdure aí mais 3, 4 anos no gol do Cruzeiro, pode impedir o aparecimento de um jogador de muito potencial. E jogador esse no qual o clube investiu muitos anos para que ele tivesse nessa condição. Então esse vem de encontro àquele assunto anterior da questão da mentalidade do futebol brasileiro. Acredito que o futebol brasileiro precisa passar urgentemente por uma reformulação na sua mentalidade, principalmente das pessoas que dirigem, porque acho que o grande mal do futebol no Brasil ainda é absolver qualquer pessoa nos cargos importantes de liderança e de direcionamento do nosso patrimônio, que é o futebol. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, 2 minutinhos só, não saia daí, a gente volta já já com os donos da bola aqui na tela da Band. Até já!